Fala rapaziada, bem-vindos ao NerdBet, palpites de futebol e apostas esportivas. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e neste vídeo eu vou trazer para você os melhores palpites e análise dos jogos do sábado, dia 24 de agosto. Mas antes, rapaziada, se você é novo por aqui, clica no botão de se inscrever. Se está gostando dos palpites, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo para que o vídeo chegue a mais pessoas. Bom, sem mais delongas, bora iniciar as análises de palpites deste sábado, um sábado de Premier League, sábado de decisão no Brasileiro Série C, sábado de Brasileirão, sábado de retorno da Bundesliga. Muito bom o sábado, a grade de jogos está maravilhosa. Então vamos estar iniciando aí pela Premier League, o jogo do Brighton versus Manchester United, início às 8h30 da manhã. A odd paga 2,80 para Brighton, 2,35 para o United e 3,60 para o empate. Não vamos focar em classificação porque é apenas a segunda rodada para essas equipes. O Brighton vem a 4 vitórias consecutivas, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar gols e saiu mais de 2,5 gols. E a equipe do United em confronto direto é o confronto que ele venceu mais recente, foi 2-0 na casa do Brighton. O United levou a melhor. Então, vai ser um jogo bem interessante. Acredito que um jogo para gols nessa partida seja mais plausível. Então, vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols. Manchester City versus Ipswich, início às 11 da manhã. A equipe do City, favoritaço, o atual campeão da Premier League. Tem o Haaland e o Pep Guardiola como seu treinador aí, o Haaland como seu principal atacante, paga uma odd de 1,10. Que odd é essa, meu parceiro? É o favoritismo do Manchester City. Bom, em sequência individual, o Manchester City sofreu gol nos últimos 7 jogos. Em 6 de 7 saiu mais de 2,5, saiu ambos marcas nos últimos 7. E o Ipswich, em 4 de 5 saiu menos de 2,5, venceu o primeiro tempo 5 de 7 e em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Perdeu para o Liverpool na primeira rodada em casa por um placar de 2-0 e em confronto direto sofreu gol nos últimos 6 confrontos diante do City. Em 5 de 6 bateu ambos marcas em mais de 2,5, ou seja, o Ipswich, por incrível que pareça, venceu o City nos últimos 2 confrontos, uma coisa que não vai acontecer nesta edição. Então, vou estar deixando aqui vitória do City no primeiro tempo e também acredito muito no mercado para gols aqui, um jogo para mais de 2,5 gols. Então vamos agora para Tottenham versus Everton, início às 11 da manhã. O Tottenham paga uma odd de 1,55 na vitória, é o favorito. Bem, em sequência individual, o Tottenham sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 6 de 7 saiu ambos marca. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. O Everton e o Tottenham, em 5 dos últimos 6, bateu mais de 2,5. O Tottenham vem a 7 confrontos sem derrotas, a 3 sofreu gol e em confronto direto, os últimos 2 confrontos 2-1 para o Tottenham e 2-2. Então, só para você ter um pouco mais de noção, nos últimos 3 confrontos bateu ambos marcas, nos últimos 4 bateu mais de 1,5 gols. Então, para essa partida, continuo dizendo, o Tottenham é o favorito a estar vencendo, mas o Everton, às vezes, é aquela equipe que costuma surpreender os seus oponentes, principalmente quem coloca contra ele. Então, para essa partida, vou deixar aí um jogo para mais de 1,5 gol. Vamos ver a odd, que é de valor. Não. Vamos deixar um jogo para mais de 2,5. Mais de 2,5 gols ou um possível ambos marca. Aston Villa versus Arsenal. Início às 13h30. O Arsenal paga uma odd de 1,80. Lembrando, o Aston Villa sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. E o Arsenal, em 5 dos últimos 6 jogos, bateu ambos marca. Em confronto direto, nos últimos 2 confrontos, o Aston Villa levou a melhor, conseguiu superar o Arsenal dentro e fora de casa. O Arsenal que tem o Saka, lembrando, o Aston Villa nos últimos 5 jogos só venceu 1 na pré-temporada para o Athletic Bilbao, mas vem de 4 derrotas e apenas 1 vitória. Mais recente foi para o Borussia Dortmund. E o Arsenal vem a 4 vitórias e apenas 1 derrota na pré-temporada. Só perdeu para o Liverpool, mas venceu o Manchester United, venceu o Leverkusen, venceu o Lyon e venceu o Wolverhampton. Então pode dar o troco aí diante dessa equipe do Aston Villa, essa equipe do Arsenal. Então vou deixar Arsenal com empate.
Espanha, La Liga, Barcelona versus Atlético Bilbao, início às 14 horas. A odd paga 1,62 no favoritismo do Barcelona. Em sequência individual, o Atlético Bilbao vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 4, em 6 de 8 bateu mais de 2,5. Já o Barcelona, a ex-equipe do Lionel Messi, agora a equipe do Lewandowski, Lamine Yamal, bom, sofreu gol nos últimos 5 jogos, em 6 bateu mais de 2,5, em 4 de 5 ambos marcam, em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar gols. Em confronto direto, a equipe do Barcelona vem aí de um empate e uma derrota diante do Atlético Bilbao. Atuando em casa, com o apoio da sua torcida, fez uma boa pré-temporada, a equipe do Barcelona, superando até o Real Madrid e alguns amistosos. Então, para essa partida, vejo o Barcelona favorito a estar vencendo e vou estar deixando aí Barcelona para vencer. Vamos agora para o campeonato italiano, Itália Série A. Parma vs Milan, início às 13h30. Não vamos focar em classificação porque é início de temporada na Europa. A equipe do Milan vem a 4 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade, ou seja, também fez uma pré-temporada muito boa nos amistosos. Em 7 dos últimos 9 jogos bateu mais de 2,5 gols. Em 8 de 9 bateu, ambas as equipes marcam. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. O Parma sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer. Em confronto direto, o Milan não perde a 8 confrontos, ou seja, 8 confrontos de invencibilidade. Sofreu gol nos últimos 16. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória do Milan. Lembrando que é jogo para gols quando essas equipes se enfrentam. Por incrível que pareça, é jogo para gols. Então, vou estar deixando aí um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida e um ambos marca sendo ousado. Vamos agora para Udinese versus a Lazio. Início a princípio às 13h30. A equipe da Lazio é uma equipe que vem a 15 jogos de invencibilidade. E em 4 de 5 bateu mais de 2,5 e 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar gols. E a equipe da Udinese em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar gols. Em confronto direto, a equipe da Lazio perdeu em casa e venceu fora de casa os últimos 3 confrontos, 2 vitórias da Lazio e 1 empate. Outro jogo que vou pegar o mercado para mais de 1,5. Internazionale versus Lecce. Início às 15h45. A Internazionale vem a 3 jogos sem vitória, vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 6 de 8 bateu ambos marca, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Lecce em 4 de 5 saiu ambos marca, em 5 de 6 mais de 2,5 gols. Nos últimos confrontos, nos últimos 4 vitórias da Inter. Em 6 a Inter não sabe o que é perder, e em 3 sequer sofreu gol. Último confronto 4-0, favoritaço, atuando em casa com o apoio da sua torcida. Vou deixar a Inter para vencer ainda no primeiro tempo. E também um jogo para gols, mais de 2,5 gols. É bem provável que aconteça. Vamos agora para a Alemanha Bundesliga. Temos 2 jogos. O primeiro, RB Leipzig versus Bochum. Início às 10h30 da manhã. O favoritismo é do Leipzig, paga uma odd de 1,30. Em sequência individual, em 6 dos últimos 8 jogos, bateu ambos marca. Em 7 de 9, venceu o primeiro tempo. E a equipe do Bochum, nos últimos confrontos, um empate e uma vitória da equipe do RB Leipzig. Então vai ser um jogo bem interessante. O Leipzig favorito a estar vencendo esse confronto. Vou estar deixando aí essa vitória do Leipzig para vencer. Vamos agora para o jogo do Dortmund versus Frankfurt. Início às 13h30. A equipe do Dortmund paga uma odd de 1,73 e a equipe do Frankfurt 4,50. Então vai ser um jogo bem interessante. A equipe do Dortmund vem a 3 jogos de invencibilidade. Em 8 jogos saiu mais de 2,5 para o Frankfurt. Em 6 de 7 venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos confrontos, o Dortmund não perde a 6 confrontos de invencibilidade. O último confronto foi 3-1 para o Dortmund. Agora atuando em casa com o apoio da sua torcida, vou estar deixando esse Dortmund com empate anula. Vamos para a França, campeonato francês, Liga 1. Lyon versus Mônaco, início às 12 da tarde, em sequência individual. O Mônaco, em 4 dos últimos 5 jogos, bateu ambos marcas mais de 2,5. O Lyon vem a 3 vitórias nos últimos 3 confrontos, o mais recente 3-2 para o Lyon. É um jogo que vou pegar o mercado para gols, mais de 1,5.
se você gosta de ser usado, ambos marca também é provável. Vamos agora para a Liga Portugal. Temos o jogo do Benfica versus Estrela Amadora, início às 16h30. A equipe do Estrela Amadora vem a 5 jogos sofrendo gol, em 5 saiu ambos marcam, em 5 de 6 bateu ambas as equipes marcam. O Benfica em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, vem a 6 vitórias nos últimos 6 confrontos. Vou estar pegando esse Benfica para vencer no primeiro tempo. Temos aqui também o jogo do FC Porto versus Rio Ave, início às 14 horas. Em sequência individual, o Porto vem a 14 vitórias consecutivas, 18 jogos de invencibilidade, vem em 8 de 10, saindo mais de 2.5. Em 6 de 7, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. O Rio Ave vem a 4 derrotas consecutivas, a 6 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 10. Em 6 de 7, bateu mais de 2.5. Em 10, bateu ambos marca. Em confronto direto, um empate e 2 vitórias do Porto nos últimos confrontos. Vou deixar um jogo aí bem interessante para menos de 3 gols e meio. Vamos agora pegar alguns jogos do Brasileirão Série A e também Série B e reta final da Série C. Pelo Brasileirão Série A, temos Atlético Mineiro versus Fluminense às 15 horas. A odd paga 1.73 para o Galo. Bom, em sequência individual, a equipe do Galo vem a 3 jogos sem derrotas e o Fluminense 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3, foi a primeira equipe a marcar em 6 de 8. Confronto direto, o Galo não perde a 4 confrontos, o mais recente foi 2-2. Vou deixar um jogo para mais de 1.5 gols. Palmeiras versus Cuiabá, início às 15 horas, a odd paga 1.36 para o Palmeiras. Palmeiras atuando em casa é uma equipe muito forte, enfrenta o Cuiabá que não vence, ou seja, 6 jogos sem vitória, vem a 5 derrotas consecutivas, sofreu nos últimos 11, em 8 de 10 bateu ambos marca, foi a primeira equipe a sofrer nos últimos 6. Palmeiras foi a primeira equipe a sofrer em 6 dos últimos 7 jogos. Lembrando que o Palmeiras em 7 de 8 bateu mais de 2.5, vem a 3 vitórias nos últimos 3 confrontos, 6 confrontos de invencibilidade. Vou deixar esse Palmeiras para vencer no primeiro tempo. Pelo Brasileiro Série A temos Santos versus Amazônias. O Santos em casa vem fazendo aí a quinta melhor campanha, 22 pontos em 9 jogos, com apenas uma derrota. E a equipe do Amazônia fora de casa até que coloca dificuldade em alguns oponentes, mas é o 13º visitante aí. O Santos tem uma rincha diante dessa equipe que perdeu no primeiro turno na casa do Amazônia. O Santos vem a 10 jogos de invencibilidade e 8 de 10 bateu mais de 2.5. Foi a primeira equipe a marcar nos últimos 8, venceu o primeiro tempo 5 de 7. E o Amazônia em 4 de 5 bateu mais de 2.5. Último confronto 1-0 para a Amazônia. Vou deixar Santos para vencer o jogo. Londrina versus Náutico. Bom, início às 17 horas. A equipe do Londrina, 4 jogos sem derrota, 3 jogos sem vencer, 4 jogos sem sofrer gol, 3 jogos sem marcar gol. Em 4 de 5 bateu menos de 2.5. O Náutico em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu ambos marca. Nos últimos 3 confrontos, 3 vitórias do Londrina. Em 8 o Londrina não sabe o que é perder para o Náutico. Então vai ser um duelo bem interessante. Vou acreditar em um jogo para mais de 1.5 gols nessa partida. Por que não? Reta final, tudo pode acontecer, né? E rapaziada, se você ainda quer ficar por dentro de mais dicas exclusivas, como as nossas dicas extras, então dá uma passadinha lá no nosso Insta, NerdBet. Estarei deixando o link na descrição e também irei disponibilizar o link do nosso canal do Telegram focado em aposta esportiva com dicas totalmente grátis. Então, link na descrição caso vocês queiram nos acompanhar por lá. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, deste sábado de Premier League, sábado de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Podemos deixar para vocês, a princípio, Santos para vencer o jogo e Palmeiras para vencer o jogo, como a nossa primeira dupla do dia. E outra boa opção que vocês podem pegar pela Europa, pode pegar aqui um jogo para Barcelona para vencer. Podemos pegar aqui Leipzig para vencer. E podemos pegar aí mais de 1.5 entre Lyon versus Mônaco. Então, monte sua dupla, monte sua tripla, da forma que achar melhor. Então, esse é o vídeo de hoje. Até o próximo, meu parceiro. Valeu!